mulherada, seja muito bem-vinda a mais um Pode Ecoar. Esse é o nosso 23º Pode Ecoar. Eu sou Andréa Mercedes. Eu sou Jéssica Murara. Eu sou Tamara Miller. Eu gostaria de começar agradecendo a nossa patrocinadora oficial, a B Criativa. É ela que cuida de todas as nossas redes sociais. É ela que deixa a nossa cara muito mais criativa. Valeu, B Criativa. E hoje eu tenho a honra, na verdade eu não, né? Nós temos a honra de conversar com uma mulher poderosa, um mulherão. Ela é muito inteligente, ela é muito bonita, ela é uma inspiração, vocês vão conhecer ela, além de psicóloga clínica, ela é maratonista, tá treinando para Ironman. Gente, puxa a cadeira, bota um cafezinho na sua xícara e senta, porque tem muita história importante aqui que você vai ouvir hoje. Seja muito bem-vinda, Marilda Mercedes. Muito bem-vinda. A gente vamos começar brindando. Agora foi, Marilda. Bem-vinda, Uau. Marilda. Que legal. Olha, se eu já estou emocionada pela Andréia, dela estar com a irmã dela aqui, eu imagino ela. Então, assim, aguenta o coração hoje, né? Ai, gente, como não tremer na base nessa hora, né? Porque eu acho que esse é um momento único para nós, né? Esse momento, eu acho que tanto de maturidade nossa, tanto profissionalmente, né, na vida. Eu acho que esse momento vai ficar registrado nas nossas vidas, né? Uhum. Bem-vinda, Marilda. É uma honra pra gente e uma honra pra mim. Uhum. E pra mim também, né? Porque, assim, vocês três somando essa força, né? Tem mais outras que não estão aqui. Mas que coisa bonita de ver vocês com esse projeto, né? Com essa ideia. E que legal, né? Poder eu estar aqui também como tua irmã, mas também como mulher, né? Como uma pessoa aí que está aí vivendo, né? Essa vida. E poder estar aqui, né? Dividindo um pouquinho de alguma coisa nossa com outras pessoas, outras mulheres. E eu acho que a gente pode começar, eu acho que tu podes começar falando de qual é a tua especialidade. Porque eu acho que isso é bem importante para quem está ouvindo, porque tem muita coisa aí, são muitos anos de estudos, né, Marilda? Há quanto tempo você atua nessa área? Fala um pouquinho mais pra gente, toda a tua formação. Sim, então eu sou psicóloga clínica, né? Moro em Joinville, atuo com casais e adultos. E eu, pensando, né, antes de vir para cá, eu pensei, meu Deus, quanto tempo eu tô nessa história de entender, de estudar e mergulhar no ser humano, né? No comportamento, no ser humano, como ele funciona. Então, eu somei aí, já são uns 35 anos entre faculdade, formatura e tempo de atuação. Aí são 35 anos direcionada para entender como as pessoas funcionam, né? Para entender sobre sofrimento, sobre conquista, sobre pessoas. Só isso de tempo? Uau! Clinicamente, são 26 anos trabalhando. Muita coisa. Muita experiência, né? Muitas histórias. Também. A bagagem que você deve carregar, assim, deve ser incrível, né? Inclusive, acho que pelo que eu entendo, pelo que eu já percebi que a Andrea falou, tu nunca parou de estudar, né? Não. Até um pouco antes da gente começar, que tu tava falando que tu tava buscando e, inclusive, estudando outra linha que não tem nada a ver com a psicologia, né? Mas que é de uma outra área, mas que trata sobre o comportamento. Então assim, é algo que é nítido que você não tá parada, você tá sempre se atualizando, somado com toda essa experiência empírica mesmo da coisa, né? Ali de tudo acontecendo. Então, tenho certeza que o que tu tem pra trazer aí pra gente é de muito, muito, queremos te muito conhecer grande mais. valia. Muito. E aproveitando essa linha, queria até que você explicasse um pouco todas essas tuas especialidades, né? E também um pouco do porquê, o teu foco, né? Casais e adultos, né? Talvez um pouquinho da tua escolha, ou por que tu foi para esse caminho. Acho que isso também é legal da gente entender um pouco
da tua especialidade, mas também da Marilda como escolha de vida, as coisas que você foi escolhendo ao longo desse caminho também. Porque na vida profissional, na nossa carreira, né? Quem é a pessoa que tá ali, né? Então, essa pessoa, ela vai se desenvolvendo, ela vai evoluindo, crescendo junto com o que ela escolheu fazer da vida como profissão. Então, isso é uma verdade. Desde que eu me formei, nunca parei de estudar. Nunca. Assim, lá eu me formei efetivamente em 2000. De lá para cá, são pós-graduações, são cursos de extensões, são grupos de estudo, supervisão, leitura, congressos, né? Sempre, infinitamente. Esse ano eu já estou aí com alguns projetos já daqui até o fim do ano, né? De estudar, de me aperfeiçoar, sim. Eu acho fundamental. Assim, é uma coisa que, não sei, é uma escolha minha. Que um profissional ele esteja sempre muito atento e muito imerso na profissão, né? E uma do que faz a gente estar imerso, além da prática profissional, é você se preparar, e você se olhar, e você se lapidar como profissional, né? Então, a gente vive num mundo extremamente dinâmico, onde a ciência do comportamento ela está aí avançando. É verdade. Drasticamente nos anos. Então, assim, a gente tem muita coisa acontecendo, muita neurociência, muitos estudos contribuindo para a melhoria, para o entendimento na busca da saúde mental. Né? Então, realmente. não dá para parar. Aí falando da tua especialidade, você é especializada em atendimento clínico de adultos e casais. É o meu foco. Claro, né? Às vezes surge ali adultos. O que é adulto, né? A partir dos 18 anos, então, são pessoas que, né? São o meu dia a dia, assim, é quem eu atendo, quem eu tu tinha comentado antes, TCC? Eu tenho, na verdade, são 3 abordagens que assim, fundamentam o meu trabalho clínico, né? Então, é terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema e terapia focada na emoção. Isso também, a abordagem, né? O terapeuta, né? Psicólogo clínico, quando ele constrói a carreira, quando ele constrói a atuação clínica dele, ele vai escolhendo a abordagem que mais se identifica, que mais representa a visão dele de mundo, como ele olha o ser humano, como ele entende o que deve ser um tratamento psicoterapêutico. Então, nessa construção aí desses 35 anos, né? Posso dizer assim, porque desde o momento em que a gente ingressa na faculdade, é um conhecimento que a gente vai construindo, vai tecendo e vai buscando dentro do campo científico aquilo que vai fazendo sentido, aquilo que vai, né? Então, por muito tempo a gente tinha muito medo de, não, eu sou terapeuta na abordagem tal, trabalho nessa linha e ponto. Não, hoje a gente já tem aí umas visões mais integradas, né? Então, a gente não é uma salada de fruta, como se dizia antigamente, mas é uma integração de abordagens que possam atender às demandas de consultório, porque, como ela falou, é empírico o negócio, é no dia a dia, no fazer clínico que a gente vai vendo o que as pessoas estão precisando. Engraçado, né? Quando eu também faço... eu não tenho formação para fora, mas eu tenho interesse para mim, né? Eu também sou uma pessoa terapeutizada há mais de 20 anos. Com certeza por conta da minha irmã, ela que já abriu esse caminho para mim, né? E eu fui buscando. Mas é muito engraçado quando eu acho que muita gente, né, que ouve falar, é porque eu faço terapia, mas quando a gente vai buscar terapia, a gente não vai buscar, qual é a formação da minha terapeuta, por exemplo. Não é algo que tu busca uma terapia baseado numa formação. A gente faz terapia, ponto. Né? Quando tu fala em formação, o que isso quer dizer, né, para quem ouve? O que significa todas essas abordagens que tu fala? Como que eu, sabendo que preciso e que gostaria de um apoio na vida, como que eu busco uma terapeuta? É importante eu saber dessas questões, por exemplo, dessas formações? Excelente pergunta. Eu fiquei curiosa. Sim, bem pertinente. Assim, normalmente essa questão assim, de qual é a linha de trabalho do terapeuta, do psicoterapeuta, ela, às vezes, quando vem diretamente, por exemplo, a pessoa manda uma mensagem e pergunta, você trabalha com terapia cognitivo-comportamental? É comum isso, tu receber essa? Sim. É bem comum? Eu acho que tem pessoas que são assim. Sim. Já vem com uma demanda, com uma linha específica, Isso. muitas vezes porque foi encaminhada por outro profissional da área da saúde,
ou por alguém da família que tem um conhecimento na área, ou porque ele pesquisou, né? A geração Z, por exemplo, a gente já vê que vem mais focada. Ele já tem uma clareza maior sobre que tipo de profissional, não é tudo a mesma coisa, para a sua demanda. Então, cada abordagem tem uma proposta diferente de trabalho, são linhas de tratamento diferentes, né? Que vão buscar, que tem base epistemológica diferente, né? Então, gente, e isso, você falando, é muito óbvio. Porque quando a gente vai num médico, a gente busca um especialista disso, especialista daquilo. E por que na terapia a gente não foca nisso? Tá errado. Mas é importante, olha isso. Isso fez assim, fez um boom na minha cabeça agora. É que eu vejo assim, é questão de identificação com o profissional. Então, talvez a gente busque só um terapeuta, um psicólogo, enfim, de uma maneira mais abrangente. E aí, mesmo que a pessoa falasse que tem uma formação X ou Y, que não fosse o meu critério de escolha, eu iria para ver se realmente dá aquele match com a pessoa que eu vou ter uma continuidade no tratamento. Eu vou encontrar ela regularmente. Perfeito. E até porque, olha só, a psicologia, né? Que prática ela é? O que é a psicologia enquanto ciência? Isso. Psicologia, em primeiro lugar, é uma ciência da relação. A primeira coisa mais importante na psicologia é a relação terapêutica. É o que ela vai estabelecer com um outro ser humano. O que é isso? É um produto? É um serviço? O que tem ali? É um ser humano. E o que ele veio buscar? Exatamente isso. Ele veio buscar primeiro outro ser humano. Uma verdade, ó. Eu não vou buscar o curso que ela fez, né? Mas eu quero saber o que o curso representou para ela, o que ela vai tirar a partir disso, né? O que ela vai me beneficiar pensando nessa relação. Porque se eu tô te buscando, normalmente eu tenho algo para resolver. Eu tô buscando uma solução. Perfeito. Então, por isso que às vezes, por exemplo, numa primeira consulta, quando tu vem pela primeira vez, a gente tem ali, e é a responsabilidade do profissional. Quando ele vê que a pessoa não tem essa instrução, ela ainda não está familiarizada com a psicologia propriamente dita, a gente olha e faz uma anamnese, faz uma primeira entrevista e a gente entende muitas vezes que o nosso conhecimento ou o nosso domínio de área não é suficiente para atender aquela demanda. Ou eu não me sinto, e aí a gente já pode até entrar no tema, esse é um limite, que é um tema que extrapola os meus limites técnicos e pessoais. Porque a psicologia, o consultório de psicologia, é um consultório que vai atender a todas as pessoas, independentemente do que elas vão trazer como o bom, o ruim, o adequado, o inadequado, o que nome a gente quiser dar. Mas o consultório e o terapeuta é aquela pessoa que vai estar lá para receber. E ele não tem noção do que vai vir. É verdade. É muito real. É tanto para quem vai fazer vínculo com o terapeuta e o terapeuta também, porque ele está recebendo ali também uma outra pessoa que tu não tem nada escrito nela. Ela não vem com uma abordagem, uma anamnese, um histórico uma já plaquinha, pronto, né? Quem que é você? Porque você também vai criar uma relação com outra pessoa. Nossa. Então, ali também você vai conhecer, tratar, orientar. Então, eu acho que essa anamnese, esse início, como você falou, é muito importante, né? E dois fenômenos acontecem, né? Claro, a gente vê, às vezes, assim, as queixas clínicas, né? Das experiências que a gente tem. E é uma coisa que a gente vai treinando com o tempo quando a gente ingressa como profissional formado na psicologia, né? Nos primeiros atendimentos. A gente não se preocupar tanto com técnica, claro, porque a técnica ela vai embasar, ela é um jeito de ser. A técnica, ela molda o teu jeito de ser terapêutico. Mas quando aquela pessoa está ali, ela vem trazer uma queixa, ela vai te contar o que trouxe ela ali, porque normalmente é o problema, é a queixa, a situação que está doendo, a pessoa está em sofrimento. Primeiro, a gente precisa entender, né, e considerar que tem um ser humano em sofrimento ali. Então, a melhor coisa, né, a coisa mais potente que pode acontecer nesse momento é a gente estar ali como um ser humano, né? E características humanas são o quê? Empatia. Acolhimento. Escuta aberta. Né? E isso é uma coisa complexa, que é com treino, é com uma disponibilidade. Então, assim, eu falo que terapeuta não é para qualquer pessoa. Não é para todo mundo. Não é que a pessoa não possa, mas a gente
tem ali um conjunto de características, de habilidades que a gente precisa desenvolver, porque a gente está com outro ser humano na nossa frente, em profundo sofrimento, muitas vezes. Né? E tudo, as expressões que a gente faz... Comunica. Tudo comunica. Como a gente recebe. E essa comunicação, ela não é uma comunicação unilateral, ela é uma díade. Então, assim, a gente também está o tempo todo ali percebendo como é que aquela pessoa tá. E a gente, minuto a minuto, observando uma mexida, uma pegada, um aperto. Uma respirada. Um olho que levanta, um nojo que se forma, uma tristeza que se estampa, uma raiva que aquece. Tudo isso são sinais, né? Tão presentes. Então, esses são aqueles momentos quentes, né? Você não trabalha nunca tá ali numa situação tranquila. Tu tá sempre na responsabilidade de perceber o que sei lá, a fragilidade, né? A qualidade do vínculo. E é muito louco, né? Se a gente for pensar, porque nós somos pacientes. Né? E no caso, você é profissional dessa área, você que se formou, que tem conhecimento, mas antes de ser a profissional, você é a Marilda. Né? Antes de escolher essa profissão, você é a Marilda. Você tem uma identidade. Isso aí. Né? Que cresceu junto com a Andréia. Então, assim, que loucura, porque a pessoa tá ali. E claro que você tem a responsabilidade de tratar ela, de ajudar, mas você também tem a Marilda por trás, né? E você tem que estar sempre ali lidando com essa... Emoções. Tanto dela emoções, quanto... talvez até as tuas emoções, né? Sim. Tanto que as 3 abordagens que eu integro, né? Eu trabalho com TCC, terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema e terapia focada na emoção. Então, esse pool de abordagens integradas, elas foram um caminho que eu tive que traçar na busca de sempre... Sabe, trazer um entendimento que pudesse abranger mais do que aquela pessoa, aquele fenômeno que é outro ser humano na minha frente. Aquele fenômeno ser aquele outro ser humano na minha frente. Porque é um fenômeno. Que frase potente, né? Não, desculpa, eu te cortei porque tocou. Mas é... É porque normalmente quando a pessoa vai lá, ela vai pra se abrir, né? Não é algo que é superficial. Não. Normalmente é uma construção de um relacionamento profundo. É um lugar que a gente tira a roupa, gente. Mas olha que potente a fala da Marilda. O fenômeno. Olha o olhar dela para as outras pessoas. Ela não vê a pessoa que chega ali como uma pessoa. Ela vê aquela pessoa como um fenômeno. Um fenômeno de vida. Fenômeno, pessoal. É um fenômeno. Você que tá aí, ó, assistindo, você é um fenômeno. Você não é simplesmente uma pessoa, você é um fenômeno de vida. É um fenômeno de vida. Que complemento maravilhoso. É isso verdade. mesmo. Porque a história... Né, existe um livro que eu amo que se chama Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. E lá anotem aí, peraí. Tornar-se pessoa de quem? Carl Rogers. Vamos deixar isso anotado. Ele é o criador, né, que criou uma abordagem da psicologia que se chama humanismo. E o Carl Rogers, a visão de homem dele é fantástica, né? Então, Tornar-se Pessoa é um livro que fala exatamente disso. A pessoa, quando ela chega na posição de paciente, por exemplo, diante de um profissional com uma técnica, né, com um conhecimento científico, ele é um ser humano que passou a vida inteira se construindo. Sim. Certo, errado, né, ruim, bom, não. É o ser humano, é o fenômeno. Então, assim, o que aconteceu na vida daquela pessoa? Quais foram as estratégias que essa pessoa usou, precisou, fez ou achou o melhor caminho de ser? Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, é preciso que a gente tenha em mente que primeiro é um ser humano que está ali. Então, assim, antes da gente empurrar uma abordagem ou a gente se preocupar com a abordagem, lógico que ela é importante, mas a gente está ali na qualidade de ser humano, vendo, né, disponível para entender o que aquela pessoa está trazendo. De novo, o limite, por exemplo, a gente entender que tem coisas que são difíceis de serem contadas. Muito. Porque tem narrativas, né? Quando tu vai no consultório, as pessoas contam quem elas são. Tem uma narrativa. Mas na narrativa tem um sentimento. Porque tudo que a pessoa conta sobre ela é o que ela experienciou como sendo ela. Uhul! Isso é ouro, né? Esse é um insight muito bom pro pod de hoje. É. Arrasou, Marilda. Por isso que a gente diz assim, com técnicas, né, que a gente utiliza ali, quando a gente está ali como pessoa, como você disse,
Eu tô ali, eu tô como pessoa olhando para aquela pessoa que está me trazendo o fenômeno, está me trazendo a narrativa dele mesmo. Eu penso, essa pessoa... Porque eles são os dois hemisférios ali, né, presentes naquela relação do terapeuta. Essa pessoa, ela está falando nela, porque existe uma diferença entre falar de si e falar em si. Ai, peraí. Explica mais. Existe Mas uma diferença de falar desenvolva. de si e falar em si. Tá, qual é a diferença de falar em si? Meu Deus, é um mundo. Não vai dar uma hora. Diferença, não. Falar em si e falar de si é assim. Fala bem pertinho do microfone, porque todo parte é mundo importante. precisa ouvir. São especificidades de uma relação terapêutica que a gente vai captando a cada segundo durante aquela hora. Falar em si é falar com toda a sua plenitude. Falar da sua dor, da sua alegria, da sua inteireza, da sua originalidade. E é isso que a gente mais ama no consultório de psicologia. A gente poderia dizer que é de emoção, falar com emoção? Falar da razão e da emoção. Falar de si é como se fosse um transcript, é como se fosse uma transcrição. Um storytelling. Falar de si é um storytelling. Você tá contando Exatamente. uma história de você. Fala de mim, porque eu sou isso aconteceu na minha vida e tal. Mas aí, às vezes, tu dá aquela parada e, né, pede até uma pausa. Fala mais disso que tu acabou de falar pra mim. Porque ali você vê que tem um em si. E é isso que a gente quer que a pessoa fale em si. Quando ela fala em si, ela vai falar sem crítica. Julgamento. Porque disseram julgamento. Porque disseram isso de mim. Eu tô aqui porque falo que eu sou uma pessoa difícil de conviver. Eu acho que eu preciso falar mais em mim. Isso. Mas isso. gente, escuta ativa, né? Perfeito. Eu e acho... saber se comunicar também, Porque, né? assim, Muito não, importante. Mas é muito, Jéssica, é muito... Quão pra gente é difícil a gente se comunicar no dia a dia com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa equipe. É difícil conversar com as pessoas, né? E o que a Marilda está trazendo pra gente é um momento onde você é ouvido. Tem uma diferença gigantesca. Porque aquela pessoa está ali com todos os ouvidos abertos. Ela está ali para ti, única e exclusivamente para ti. Diferente de uma relação onde a pessoa ouve baseado na lente dela, no ouvido dela, no filtro dela. E às vezes também nem tá ouvindo, né? E eu vou Muitas vezes nem Nem tá tá ouvindo. ouvindo. Se eu posso complementar, o que eu acho de tudo isso é que quando você fala em si, mais do que a pessoa que está ali para te ouvir, é que você se escuta. Boa. Essa é a melhor parte da Na terapia. mira. Porque Eu acho quando que tu é tá isso. contando de si, tu tá jogando palavras. Aí quando você fala em si, você tá se ouvindo. E não ouvindo só o que tá saindo da tua boca, mas o que tá saindo dentro do coração. Com certeza. Perfeito. Às vezes eu até peço assim, ó. Fecha um pouquinho teu olho agora. Nesse minuto, fecha. É como se tu pudesse voltar teus olhos para dentro, assim, e fala para mim isso que tu acabou de me dizer, repete isso, né? Para a pessoa poder se conectar com o que tá ali dentro dela. O que tá ali? Junto naquela narrativa. O que tu sentiu nesse exato momento? Porque às vezes a gente tá vendo que a pessoa ela tá falando uma coisa, mas existe, às vezes não tá congruente. Por exemplo, ela fala uma coisa e eu sou muito expressiva, né? E eles olham para mim, por que tu fez essa cara? Às vezes eles me perguntam, os pacientes, eu falo... Você Uma é cara. bem É expressiva. verdade. Que cara, me fala o que tu captou aí de mim. Porque às vezes as pessoas falam uma coisa tão triste ou tão profunda e elas falam rindo, ou às vezes elas falam... parece que a emoção não tá congruente com aquela coisa que ela tá me trazendo. Eu tive essa sensação no último podcast. Quem não assistiu, gente, vai lá. Lá ainda não tá no ar. Logo vai ao ar, né? Que é o da Nai, né? A Nai contou algumas histórias que entra bastante nessa fala que a Marilda trouxe. A forma que cada uma ouve, né? Para mim, foi exatamente essa sensação de entender um pouquinho melhor o que a outra pessoa... Porque eu ouvi com o coração. E aquilo me trouxe emoção, né? E aí, como a gente administra isso tudo? Muita coisa ao mesmo tempo. E aproveitando, assim, é difícil pra gente que tá de fora que não tem essa tua técnica
né? Conhecimento, né? Conhecimento, inclusive, de conseguir ter essa escutativa, né? A ponto de conseguir, de fato, na verdade, não ficar só na emoção, mas pegar todo o teu conhecimento e transformar isso em um trabalho, de fato, para ajudar essas pessoas. Agora, o que você tem sentido dentro do consultório que tem sido frequente, talvez que acho que tu queira trazer como tem sido um grande desafio desse momento da sua vida ou da própria questão que a gente tem vivido, trazendo aqui até um pouco para as mulheres, né? Do ser humano, tecnologias, mulher, mercado de trabalho, etc. Eu queria escutar de ti o que tem sido, talvez, o teu ponto principal de trabalho agora. Acho que esse... Boa pergunta. Assim, o que eu... Né, até era o que eu vim bastante pronta, assim, querendo falar sobre isso. O que eu percebo de tudo isso que tu acabou de dizer é limites, né? Falando um pouquinho, trazendo esse tema, né? Limites. E limites, para falar de limites, não dá... Porque limite é uma palavra que ela é muito... abrangente, né? Abrange muita coisa. Muito abrangente. É muito grande limite. Porque limite vai passar justamente por essa ideia que a gente está aqui construindo hoje nessa conversa sobre quem é o ser humano, né? Que fenômeno é essa pessoa? Quem sou eu? Né? Quais são os meus limites? Por isso que eu sou fanzona aqui do Pode Ecoar. Porque é autoconhecimento, né, gente? E você disse, como é que a gente não sabe das coisas da psicologia? No Brasil, a gente tem que pensar no nosso país. O Brasil, a psicologia como ciência e profissão, ela existe há 60 anos. É pouco. Não é uma profissão antiga. Ela não tem muito histórico. Exato. Então, né? Aí tem uma questão de acesso também, até de conhecimento. Então, né, de se tornar uma ciência acessível e disponível para que as pessoas possam buscar para o autoconhecimento. Porque a psicologia é a ciência que deve levar o ser humano ao autoconhecimento. Né? Para que ele possa se entender, para que ele possa entender o que acontece com ele, por que acontece com ele. Né? Então, é um olhar para si de um jeito muito peculiar. Né? E vai precisar de muita ajuda para poder fazer isso sem tantos ruídos, sem tantas coisas. Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos imersos no mundo. Digamos por nós, né? Que somos pacientes Marilda, e precisamos dessa ajuda. Dessa ajuda do autoconhecimento para também nos relacionar melhor, impor os nossos limites, que muitas vezes é o que falta na atualidade. Acredito que, né, se você quiser falar mais sobre isso, eu acredito que é um assunto bem pertinente para nós. E eu também digo, pelo meu momento atual, pelo que eu estou buscando, pelo que eu estou amadurecendo, impor esse autoconhecimento de saber que eu não sou a salvadora, né? Salvadora do meu marido, salvadora do meu filho, salvadora da minha equipe, dos meus pais. E a gente tem essa dificuldade, porque vem de uma questão matriarca de querer abraçar todos e achar que é tudo a mulher que deve fazer, ou que... O saber falar não. Né? Isso é um desenvolvimento que eu acredito que muitas mulheres devem estar buscando equilíbrio. Equilíbrio nessas relações. Saber dizer não sem se sentir culpada. Perfeito. Exatamente, sem carregar a culpa. Perfeito. Sem carregar a culpa. Aí que loucura, né? É muito, porque daí a gente vai passar, né? Vamos dar uns passos atrás, assim, para trás. Vamos falar do autoconhecimento. Para a gente saber quais são. Porque não tem nada pronto. Não tem tipo, mas pessoa boa faz isso, pessoa não diz não, né? Não... aceita. Poxa, mas o que custa? Poxa, não te custa nada. A gente não sabe. Então, por isso que a pessoa, ela precisa saber quais são os limites dela, para que ela possa dizer um não, né? Um não em letras garrafais, mas sem sentir essa culpa, ou sem ficar com aquele peso, né? Porque está estabelecendo limites. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo não e entrando em profundo sofrimento. Eu acho que sou uma delas. Muito. E a culpa é horrível, né? Eu acho que todas nós fazemos isso. Não para filho, não para marido. Para nós. Não para amigo. Não para nós. Muito bom. E eu acho, Marilda, assim... Muita não para nós. Quando a gente fala de autoconhecimento, né? Autoconhecimento.
no meu entender, vê se tu concorda com isso, a gente, a partir do momento que a gente tem autoconhecimento, que a gente se percebe que a gente precisa melhorar essa questão dos limites, é para a gente se autorregular. Porque a partir do momento que, tipo assim, opa, não estou conseguindo aqui. Vamos ver o que está acontecendo comigo. Autoconhecimento. O que está acontecendo comigo, Andréia, nesse momento que estou em sofrimento porque estou tendo que fazer algo que eu não gostaria. Eu falo que não é só a psicologia que leva nesse lugar, porque tu estás falando de autocompaixão, de autoacolhimento, autoacalmamento. Isso! Né? Porque nós somos seres da relação, somos seres somos seres no mundo nos relacionando. Mas antes da gente estar em relação com o outro, a gente está numa relação inteira com a gente. A gente não percebe isso. A gente só consegue enxergar a nossa relação com o outro. A gente sequer para olhar para a relação que a gente tem com a gente Quem mesma. Somos nós? Primeira pergunta que a gente faz, quem sou eu mesmo? Assim, tipo, tu tem um corpo, Marilda, ajuda essa mulherada. Como é que esse povo faz? Vamos pensar. É isso que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é o que o Eco se propõe. É fazer essa parada, essa pausa e refletir sobre o que realmente importa. Né? Então, dizer não é questão de egoísmo. Mas como que eu equilibro? Como é que eu digo não sem entrar naquela odisseia de sofrimento ou de culpa? Como? Ou de sobrecarga, porque não consigo dizer não. A gente vê tanta gente em burnout porque não sabe dizer não pro chefe, não pro marido, mulheres. Não para si, não pros filhos, não para tudo. E tu acha que mulher tem mais essa dificuldade do que homem? De dizer não? Não saberia dizer se por gênero, né? Por gênero, não? Não, eu penso que em algumas atribuições, sim. Eu acho assim, por exemplo, quando é questão de casa, por exemplo, questão de organização da casa. Porque daí a gente entra numa coisa mais também da construção do papel, né, da mulher e do homem na sociedade brasileira. Eu não quero te cortar, mas eu só não quero perder esse fio que você trouxe, porque a André fez essa pergunta que ela é super pertinente. Você acha que a mulher tem mais dificuldade em dizer não? E eu achei muito interessante. Isso aqui é um podcast para mulheres, na grande maioria. A Eco é para mulheres, na sua grande maioria. Mas eu acho super interessante, eu acho também muito importante a gente também saber reconhecer que os homens têm tanta ou tamanha dificuldade de dizer não. Não só em dizer não para tantas coisas, que a gente, às vezes, não tô dizendo sempre também, às vezes a gente acha que é exclusivo nosso como mulher. É verdade. Né? Mas é como você trouxe, aí você trouxe de uma... Aí é por isso que eu achei... Te cortei, não queria ter te cortado, mas tu trouxe de uma forma tão educada e elegante de dizer: depende em que atribuição. Porque é justamente isso. Às vezes a gente acha que a nossa dor por ser mulher, e muitas vezes, em alguns aspectos, a gente sofre muito mais do que os homens. Só que a gente também não pode ser que os homens também tenham uma pressão, às vezes, da sociedade, que a gente, enquanto mulher, a gente não consegue enxergar. Não. E você, nesse papel de psicóloga, né, de psicoterapeuta, consegue enxergar melhor que a gente. E trouxe um equilíbrio. Então, eu achei super interessante. A gente continua falando para mulheres, né? Na sua quase que grande... Mas isso também é uma consciência que você traz para as mulheres. Exato. Então, eu achei muito legal. Por exemplo, trouxe uma pesquisa aqui, né? Que 71% das mulheres líderes em cargos de liderança sacrificam o autocuidado em prol da carreira, por exemplo. Gente, sou eu total. Eu desenvolvi isso a semana inteira. Através de vários desafios e ferramentas para isso, sabia? E buscando lá os anos, porque isso se acumula. Exatamente, né? Mas isso também, eu entendo que tem a ver também com a construção da mulher na sociedade profissional. Eu acho que isso também é uma construção, né? A gente, não vamos dizer que a gente está em déficit, mas nós, enquanto mulheres, né, aí nesses pós-guerra, no papel feminino, na mulher, na sociedade como um todo, e na sociedade econômica. Sim. Né? Nós somos jovens, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso é um reflexo. A mulher no autossacrifício, por exemplo, sacrificando ali o autocuidado, 71% das líderes de mulheres em cargos de liderança. E uma geração, né? É uma transição. Nós somos a geração de transição, né? Isso. Nós fazemos parte. Já é um pouquinho diferente. As estatísticas mostram. E também os jovens atualmente, por exemplo, os solteiros.
É uma coisa nova. Eu li que os aplicativos de relacionamento, Sim. as mulheres e os homens já estão falando mais sobre seus limites, sendo mais claro no que eles querem, já no primeiro momento. Né? E tu acha que isso é Verdade. cultural nosso? Ou isso é do brasileiro? Porque eu acho que me parece que isso é uma coisa muito do brasileiro de não ter esse limite. Eu acho que os estrangeiros, permissivo. eles são mais... A gente diz seco, mais grosseiro, mas talvez eles tenham mais limites definidos, não? Pode ser, tem né? um aspecto cultural importante, mas se a gente voltar um pouquinho para a mulher, né, para essa mulher que está aí, Sim. né, enfrentando tudo, que está aí, contemporânea, né, mulheres como nós, que limites, né, até onde ela vai, ou ela avança, ou ela consegue ir, para poder se sentir que está cuidando de si, que cuida da sua saúde mental, que cuida do seu corpo, que cuida das suas relações, né? Então, tem uma coisa que é esse autossacrifício que tem a ver com uma questão de ascensão de carreira. Então, uma mulher, por exemplo, ela não pode dizer que ela não vai numa reunião, por exemplo. Eu digo que ela não pode, mas é isso que acontece. Porque ela tem que buscar o filho na escola ou porque ela precisa ir numa reunião de pais. A mulher, nessa construção social, existe sim algo ali que é como se ela tivesse que fazer. Ela não pode dizer, ela não pode, sabe? Então, assim, eu preciso mostrar o meu valor. Eu não posso reclamar para o chefe, provar o meu valor, que eu tenho uma cólica, que eu tenho endometriose, que eu tenho filhos na escola. Sabe, assim, eu acho que a gente ainda, as mulheres ainda estão nessa, meio que, para conseguir o seu lugar ao sol, na ascensão profissional, ela precisa meio que negar a sua feminilidade, a sua condição como ser humano mulher. Alguém até falou aqui num podcast sobre isso, no passado. Esse é um tema bem interessante, porque assim, ó, eu tenho uma equipe que trabalha, né, no meu escritório, e tem aquela equipe que trabalha na linha de frente, né, nos serviços de entrada, e são mulheres que têm filhos em casa, mas assim, qualquer problema que acontece dentro da família, automaticamente elas já me solicitam, porque elas precisam, os maridos não saem do posto deles, mas elas vão atender os filhos. Então, para mim, isso, eu nem questiono, eu falei assim, não, vai. Mas aí às vezes eu me questiono assim, meu Deus, em momento algum elas pensam que abdicam, não, ó, vai lá resolver porque eu estou no meu horário de trabalho, tenho a minha responsabilidade aqui. Normalmente, pelo menos no lugar onde eu trabalho, isso acontece. Deve ser comum também, né? E aí tu já entra num outro assunto que é estabelecer limites, às vezes delegar as coisas. Opa! Né? É o meu limite. Qual é o equilíbrio? Você falou. Qual é o equilíbrio, assim? Né? Até onde eu posso ir, até onde... Não, peraí, deixa eu me consultar aqui, né? A gente nem para, a gente só vai fazendo. Quando a gente... Chega o fim do dia, o fim do ano, o fim do mês, o fim da década. Tu se sente tão desoriginalizada, né? Por isso essa questão da identidade é tão importante. Limites, autoconhecimento. Porque pra gente poder... Tem gente que chega em muito sofrimento nos consultórios, porque eles são tão diluídos de que eu nem sei mais o que eu quero, o que eu gosto. Nem sei quem mais eu sou. Exato. Quem eu sou pra falar o não ou o sim. Isso. Para eu dizer não, eu preciso primeiro saber assim, tá, mas até onde eu posso... Não, isso me cabe, isso ok. Não, eu posso fazer exercício físico num tal horário. Não é feio, né? Por exemplo, não é feio uma mulher receber uma proposta para internacionalizar, por exemplo, e vai deixar um filho pequeno com o pai. É inaceitável. Mas para homens isso ok. Então, a gente tem essa construção também da mulher na sociedade. E foi muito interessante isso que você falou, porque você falou assim, Marilda, na geração Z, isso já tem bem claro no início ali do relacionamento, para você poder se relacionar com alguém, né? Então, quer dizer, a pessoa já sabe mais claramente quem ela é. Porque se ela já sabe o que é bom, o que não é, o que ela permite,
O que ela não permite é porque ela tem uma clareza da identidade dela. Ou seria, a geração Z tá mais preparada para limite? É mais inteligente que a gente. Eu penso que tem características muito ricas. Por exemplo, aí a gente pega a questão do acesso à psicoterapia, ao autoconhecimento, com ao mundo globalizado. Eu acho que as pessoas, elas estão mais intencionadas em saber de si e serem mais inteiras consigo. Porque imagina tu passar uma vida sem saber realmente quem você é. Tipo assim, mas o que eu gosto? Quais são as minhas coisas preferidas? Quais são as minhas coisas favoritas? Para eu saber, tipo, muita gente fica só no campo da... não, eu gostaria muito de... Vira sonho, né? E um sonho inatingível. E às vezes são coisas tão bobas, são... Sabe, assim, não é tipo... eu sonho dançar um balé, ser primeiro balé. Não, é fazer uma viagem, é tirar alcançáveis, férias. né? Coisas alcançáveis. Muito alcançáveis. Então, isso é muito interessante. Né, delegar, eu falei antes aqui, delegar, aprender a delegar sem se sentir culpada, equilibrar, dizer um não. Aí, claro, a gente tem muitas ciências, né? Nós, psicoterapeutas, estudamos sobre isso, né? Praticamos isso diariamente, que é a escuta ativa e a arte da conversa. Gente, eu sou uma pessoa assim, uma outra coisa que eu amo Conversar. É semiologia, semântica, análise do discurso. Eu acho que as pessoas que são de línguas eu acho que uma ciência brilhante. Porque, assim, quando a pessoa conversa, vocês nunca sentiram, assim, numa conversa um mal-estar, uma coisa estranha, se tiveram um sentimento, assim, ou de se sentirem inferiorizadas, ou de se sentirem maximizadas, ou de se sentirem estranha. É porque, às vezes, ali naquela conversa tá rolando muitas coisas. Eu amo muito, tem um livrinho que eu sou fãzona incondicional. Chama CNV, Comunicação Não Violenta. Eu já li. Que é o Marshall Rosenberg, quem criou uma ciência da conversa, né? Outro casal que eu adoro, porque eu sou terapeuta de casal e a gente estuda muito, é o casal Gottman, que é um casal de americanos que estuda e trabalha só com terapia de casal. Eles têm o Instituto Gottman deles nos Estados Unidos, que eles oferecem cursos para os casais. E uma das estratégias mais, assim, focadas para eles no curso de casais e desenvolvimento de casais, tratamento de casais, é com a arte da conversa. E o Marshall traz isso, né? No diálogo profundo, da escuta empática, no ouvir o outro dele e não de ti, que é quando a gente está ali ouvindo a pessoa que está falando em si. Quando ela fala em si, a gente mergulha nisso. Está falando nela, com ela. Então, né, essa coisa... E assim, gente, o CNV é uma coisa maravilhosa, porque vai ensinar técnicas sobre a comunicação. Eu acho que a técnica em comunicação, a gente fala só em comunicar, né? Porque eu acho que eu já li o livro, eu achei muito interessante. Tem a escuta e tem a fala, né? Porque, às vezes, tem pessoas que, não importa do jeito que tu fala, vai interpretar daquilo. Não só falar, né? Eu acho que isso não fala só de como você comunica, mas como você recebe também, né? Na terapia, a gente tem uma frase no consultório que a gente diz assim: eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que você ouviu. Não sou responsável por aquilo que você ouviu. Então, por isso, esse cuidado... Será que tu não é responsável? A gente é responsável pelo aquilo que o outro ouve? Primeiro, pelo que a gente está comunicando, né? Então, por isso que o processo de comunicação ele é assim profundo. Quando tu vai, por exemplo, dar conversas difíceis, né, gente? Tu tem que chamar uma pessoa para conversar. Casais, vamos pensar em casais. Quando a gente está em terapia de casal e que a gente vê que a gente está ali com dois fenômenos e a gente vê que a pessoa falou uma coisa, a outra ativou nela automaticamente. Isso. Porque essa escuta, ela dispara um sentimento. Então, quando você fala uma coisa de mim... Isso me toca, porque isso vai numa ferida minha, mas vai numa ferida que me passa pela emoção, né? Totalmente pelo filtro da emoção. E a minha resposta emocional, ela vai ser adaptativa. Foi aquilo que eu entendi. Às vezes a pessoa, ela tá comunicando. Por isso que casais é uma coisa casais, tremenda. Gente, é tremendo. Se você trabalha com isso, olha, meus parabéns. Se tu não tem experiência, o casal vai reproduzir no consultório o que eles fazem em casa. E é rico, porque é potência, é ouro, é material clínico. Mas se a gente não tiver uma intervenção ali, aí vira
né, vai só retraumatizando, a pessoa vai tendo aquela dor, né, experienciada, porque até diante de outro você tá falando isso pra mim, isso me dói, me machuca, Sim. que vai nas minhas feridas. Tá, Marilda, a gente está falando em limites, porque a gente, quando fala em limites, a gente sempre lembra de marido, de filho, né? Vamos voltar para o mercado de trabalho, né? Limite no trabalho é mais fácil, limite no trabalho também passa por essa emoção, porque eu sei que quando a gente fala de limite com alguém mais próximo, eu me tenho a impressão de que passa pela minha emoção sem filtro, assim, né? Parece que eu não foi sem eu nem perceber, mas no trabalho tu acha que também é assim, ou a gente controla mais, porque também a dificuldade vai para lá, né? Sim. Alguém de vocês falou sobre o brasileiro, né? Acho que foi tu que falou sobre a questão da nossa cultura brasileira, latina, miscigenada, da nossa bondade, né? Porque brasileiro é gente boa, né? Mas assim, o que é ser bom? O que é ser bom? O que é uma boa pessoa? Para mim, para o outro? Baseado em que ponto de vista, né? Uma boa pessoa é quem é boa para o outro? Ela é boa para o outro, então ela é boa para si também? Ela é boa para si, ela não é boa para o outro? O que é uma pessoa boa? O que é uma pessoa boa para ti? Para ti, para ti. O que é uma pessoa boa, legal? Nesse sentido da bondade que a gente está falando aqui. Trabalho, vamos lá. Assertividade, né? Você está falando de uma característica que é a assertividade. Como é que eu consigo estabelecer limites no outro, para o outro, respeitando os meus sentimentos? Isso. Respeitando os meus... Até onde eu consigo ir. Respeitando os meus próprios limites. Me protegendo, né? Me protegendo, né? Como dizer não, né? Muitas vezes, por exemplo, um pedido a mais para uma reunião, né? Avanços de horas de trabalho. Não importa que seja hora extra, a pessoa vai ser remunerada, mas às vezes ela teve outra questão. Por exemplo, quando a gente se atrasa na manicure, parece uma coisa tão simples. Uhum. Mas será que como é que ela vai lidar com isso? Como é que as pessoas lidam com atrasos, né? A arte da conversa, de novo. Eu acho que a maior vantagem da nossa espécie enquanto evolutiva, né? Diferente dos outros animais, eles se comunicam, mas eles não têm essa comunicação tão complexa como afinada, a nossa. Né? E a gente desenvolveu códigos. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela arte da conversa. Mas como é difícil. Conversar quando ali está envolvido outras questões, né? Por exemplo, eu preciso dizer, a pessoa pediu uma coisa para ti, ou um colega fez uma brincadeira que tu não gostou, que tu guardou. Tem coisas que dá pra gente relevar, tudo bem, mas tem coisas que vão lá e a gente fica levando, não tá feliz no trabalho, tá ali se sentindo, né, desaparecido, não tem voz, tá sempre dizendo sim, ok, sim, tá bom. Ou muitas vezes dizendo não, quando pode dizer um sim. Então, Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente tá falando de ter limites. Uhum. E a pessoa que fala muito não, muitas vezes até para se proteger, mas excessivamente. Acho que isso deve ter o contrafóbico da coisa. Tem sim. Nossa, riquíssima a tua pontuação. E daí, por isso que a gente fala, né, a terapia do esquema, por exemplo, ela trabalha com necessidades... Eu ia perguntar o que é a terapia do esquema. Acho que o esquema é uma coisa diferente. Nunca tinha ouvido falar. Não é o esquema do Forcar. Vamos deixar claro. Não é esse tipo de esquema, galera. Especialização é teoria do esquema. Não. Pra gente deixar aqui um pouco mais descontraído, porém... A teoria dos esquemas, ela fala que... a gente tem, um pouquinho diferente da terapia cognitivo-comportamental, ela fala que nós temos esquemas emocionais, nós temos esquemas mentais, na verdade, é o que o Jeffrey Young, criador modo da de funcionar? Inteiro. Não é só um modo de pensar. Eu tenho automatização de pensamentos, né? Porque eu tive uma construção, eu pensei algo sobre as coisas e aquilo se repetiu, então eu tenho minhas crenças. Tudo que eu penso sobre tudo. E tem aqueles pensamentos mais metacognitivos, que são mais profundos. E tem aqueles pensamentos automáticos, tudo que a gente pensa no Aqueles que a gente automático. não quer e eles, mesmo assim, eles estão ali. É o tempo inteiro, porque a gente tem pensamentos automáticos. Automaticamente, quando tu escuta, a nossa mente humana, ela compara e categoriza o tempo todo. A gente tem esse processador aqui, funciona assim. Categoriza, compara, isso aqui categoriza porque compara. Isso aqui, primeiro a tua mente olha 2 objetos. O que ela vai fazer? Ela vai comparar.
Aham. Isso aqui é o quê? Uma xícara, isso aqui categorizou. Por que isso aqui é uma xícara? Porque não é um óculos. E por que não é um óculos? É um óculos, que não é uma xícara. Então, é assim que a gente funciona. Só que na terapia, a gente tem que meio que desconstruir isso, porque a gente vai precisar fazer metacognição. Nossa, que complexo. É muito. É muito complexo. E aí, continuando na parte do dizer muito não. Do dizer muito não, é aquela história assim. A pessoa construiu. Então, limites com amor. Eu estava falando da terapia do esquema. A terapia do esquema mostra que toda criança, todo ser humano que nasce tem necessidades emocionais básicas, fundamentais e universais. Toda criança tem necessidade. E uma delas é necessidade de limites com amor. Então, é muito importante que os pais, né, os cuidadores, quem está responsável por crianças, trabalhe limites, né? Não. Limites demais são perigosos. Limites de menos também são. E não é aquele limite com amor assim. Não, meu amor, a mamãe disse que... Aquele não que é sim, né? Isso. Tem um não que é sim, né? É. Aquela mensagem dupla. Que a própria criança duvida. Eu falei, espera aí, minha mãe tá dizendo não, mas ela tá falando não, mas tá se comportando com um sim. Exato. Ou quando ela diz assim, a criança tá vendo que a mãe não tá bem, porque a criança lê nas microexpressões, e a criança pergunta, mamãe, tá tudo bem? Tá tudo bem, a mamãe tá ótima. Não tá, né? Não, né? Então, limites para nós também passar por isso. Como os nossos cuidadores lidaram com os limites deles e os nossos. E aí, fazendo esse link com a pessoa que fala muito não, a pessoa que fala muito não é porque talvez, puxando essa questão do limite quando criança, é porque talvez recebeu muito não ou menos? Pode ser muito não. Normalmente, né, assim, pensando um pouco na terapia do esquema, muitos nãos levam uma pessoa que, né, aprendeu que a vida tem que ser não. Eu não estou disponível. Às vezes pode ser isso, não, é assim que funciona, não vou, não quero, não posso. Às vezes tem outras coisas por trás daquele não, né? É um não... Uma proteção. Uma proteção. Do que a gente não sabe. Sim. O que a pessoa está protegendo. É interessante porque é justamente isso. Muita gente fala... Não tem essa dificuldade do limite e outras pessoas exageram nisso, né? Porque também, talvez, por se proteger. Às vezes a pessoa não se protege demais, e aí? Como é que chega no equilíbrio, né? É por isso que eu falo, né? Assim, autoconhecimento, pra gente saber quem a gente é no mundo. Para saber até onde a gente pode, onde mais a gente pode abrir espaço, onde que a gente precisa delimitar espaço, né? Os sim e os nãos da vida necessários, né? Porque a gente precisa pensar, assim, primeiramente, assim, como eu me sinto diante disso, que eu tô na iminência de dizer um não, tô na iminência de dizer um sim. E a gente pensar, puxa vida, mas por que eu tô sempre dizendo sim? Por exemplo, quando me pedem um favor, não, tá bom, eu vou fazer. Às vezes faço com raiva, normalmente, faço triste, né? Faço decepcionada. Que dificuldade é essa, né? De a gente... É porque a gente não se conhece. Quanto mais a gente se conhece, mais propriedade a gente passa a ter sobre o que é importante para nós. Mais ferramenta a gente tem. Também. Eu acho isso. Quando eu falo... eu até comentei um dia nessa... eu ganhei... Tava feliz da vida porque eu tinha ganho... eu tinha ganho mais tempo da minha terapia. Eu fazia semanalmente, eu passei a ficar de 15 em 15 dias. O quão importante é isso. E era justamente isso. É quando você começa a ter mais ferramentas para lidar. Não significa que a terapia vai eliminar teus problemas, né? Mas é que você tá mais ferramentada para olhar para as coisas que acontecem e dizer o não, né? Não dizer que não sofre, não dizer que não elimina coisas, mas tu tens mais habilidade de lidar e feliz embora para a vida, tipo assim, ai, tá bom. Ai, consegui fazer uma coisa que impôs limite, agora eu tô bem, né? São ferramentas, né? E isso vai direcionando a gente também pela busca de conhecimentos, porque a gente tem um universo de saberes, né? Disponíveis aí no mundo. A internet, né? Web. Então, hoje a gente tem aí as inteligências artificiais, né? Que estão aí, né? Com
uma robustez, que é eu digo que é a Delta La Russa ambulante, é a Barça ambulante. É, a Só Barça que ambulante. Em tempo real, com milhões de frações de teras, gigabytes. Sim. Com um volume de informação. Então, assim, hoje a gente tem. Então, quando tu vai para esse autoconhecimento, tu começa a entender, tu vai buscando ferramentas, vai se instrumentalizando Isso. de ti mesma em todas as buscas que são importantes para congruir com isso. Maravilhoso. Maravilhoso tudo Nós isso. poderíamos ficar aqui o resto da tarde. É. Mas eu acho que a gente tá chegando quase no nosso limite ali de tempo. E eu queria só puxar um último ponto. Assim, ó, Fiozinho. aquele fiozinho. Porque a gente falou muito sobre os limites. Você falou também sobre essa questão de se conhecer para poder dizer sim e não. Já falou sobre limite com família, com trabalho, etc. Só que tem um ponto que acho que foi você, não sei se foi a André, que falou um pouquinho antes, sobre o limite para nós mesmas. O que é esse limite para nós mesmas? O que é de fato isso? Porque é tão difícil, né? Às vezes a gente acha que colocar limite. Às vezes a gente... Vou reformular aqui minha pergunta, que minha cabeça andou mais rápido que minha língua. Mas, às vezes, a gente acha que por limites, a gente está falando do outro sobre nós. Eu tenho que colocar um limite nisso daquela pessoa comigo. Eu não gostei disso, eu não posso fazer aquilo para aquela pessoa. Mas me chamou a atenção esse outro lado. O limite para mim mesma é eu saber o meu limite. O meu limite de quê? Perfeito. Meu limite de quê? Qual é o teu limite? Qual é o meu limite? Qual é o teu limite, Jéssica? O teu. Sem falar do outro. Cara, é difícil isso. É muito difícil. É um exercício. É um exercício. Exercitar. Você vai terminar assim? Nós vamos terminar assim? Não, eu joguei. não. Eu joguei. Não, nós vamos ter que gravar mais um podcast, porque agora ficou... Parte 2. Eu acho que tu tá falando da autenticidade, né? É muito legal essa puxada que tu fizesse, assim, os limites pra mim, assim, dentro de mim, eu me consultar, eu saber quais são os meus limites. Os nãos e os sims que eu preciso e que eu posso dizer para mim, né? Então, assim, não, isso me cabe. Não, isso não tá legal. Não, isso eu não posso comprar agora. Não, peraí, não preciso comer isso agora. Não preciso dizer sempre sim para tudo. Não, mas será que é isso que eu preciso? Então, assim, essa autoimersão, né? A gente saber, assim, o que importa para ti, quando, onde, com quem, né? E os impactos disso em todas as outras áreas da vida, né? Na saúde. Libertador. Você falou na questão de prazer. De prazer. E prazer de todas as formas, né? Isso. Enfim. Isso. E o quanto isso... será que eu tô, então, me entregando muito pro prazer? Prazer momentâneo de comer algo, de beber alguma coisa. Isso. De... Ai, não, eu vou tomar minha cervejinha porque eu mereço. Ou até não, né? De não se permitir também, né? Exato. Ser autocobrança. Mas eu acho que isso também tem muito do momento automático, né? Lembra, a gente já falou bastante sobre essa questão do automático. O automatismo na vida da gente, né? Tu vai fazendo as coisas e tu não percebe em momento nenhum, tu para perceber. Eu quero fazer isso. Sim. Vai sobrar tempo para eu fazer aquilo outro? O que eu, de fato, quero fazer ali? Sabe, aonde que a gente vê isso chegando com uma profundidade e com uma intensidade abissal? Na mulher menopausada. O processo de climatério e menopausa. A menopausa, eu tenho notado que tenho visto, lido, né, e acompanhado que as mulheres ali nos 50 anos, né, nessa média ali, elas começam muito a questionar, né? E esse questionamento, ele não vem, às vezes, de forma, assim, mais... de uma dose... Não, ele vem de dose cavalar, assim, do tipo... Aí há um questionamento sobre a maternidade. Uma cachoeira, né? Uma cascata de coisas caindo na cabeça da pessoa. Tudo cai. Bum. O marido, né? O relacionamento amoroso, o relacionamento com os pais. Com o filho, com o pai, irmãos, com o trabalho. Com filhos, sim, com chefes, com parceiros de trabalho. Às vezes até com público, com negócio,
Sabe? Então, assim, eu acho que não precisa, a gente não precisa chegar lá na menopausa nem na maturidade pra gente poder questionar, assim, né? Hoje, assim, o que eu gostaria de ver? Como é que eu tô me sentindo no mundo, assim? O quanto eu tô me sentindo violada? Ou, por exemplo, a moda. Eu falei pra ti que a minha, né, uma paixão que eu tenho pela moda. O que vem aí agora nas predições aí? O que a moda tá buscando, estudando no comportamento das pessoas? Principalmente geração Z, já eles estão de olho na geração Alfa, que é a que vai vir ainda. As pessoas estão com uma sede de autenticidade, de serem elas mesmas. Então, por isso, essa coisa, assim, dos exageros, a gente vai começar a ver, tipo, a diferença, né? A geração Z, por exemplo, eles se vestem, eles colorem os cabelos, né? Bota roupa assim, roupa assada. O de estoque, de novo... Também há um desprendimento, mas também uma necessidade de autenticidade, assim. De poder usar um babadinho. Alguém falou que eu lembrei, foi falando da feminilidade. Tem uma menina que falou que ela tá se sentindo mais feminina desde que ela começou a fazer os podcasts e tal. Falando um pouco da feminilidade, né? Essa pessoa sou eu. E de a gente se expressar, vai desde como a gente se veste, como a gente se comporta na vida. Quem a gente é, né? Então, eu gostei muito da tua puxada, assim, para isso. E eu nisso tudo, né? Os meus limites. Eu sei o que me cabe, assim, o que eu gostaria, o que é importante, o que me alegra, o que me chateia. É porque essa questão dos limites pessoais, eu nunca tinha parado para pensar depois que tu trouxe isso. A gente sempre começa, preciso colocar os meus limites. Só que automaticamente vem essa cabeça. E é muito bom a gente voltar novamente pra gente. Porque o meu limite, e aí eu já tô aqui viajando na maionese, mas o meu limite também me permite. O meu limite, tô viajando. O meu limite me permite. Por que ele me permite? Porque se eu sei o que eu não quero, eu não vou fazer isso, porque como você falou, eu quero que sobre tempo para eu fazer aquilo que eu quero. Boa. Então, o meu limite me permite ter escolhas. Sim. E a gente pode escolher. É maravilhoso! Perfeito. Pronto, agora fechamos assim. Melhor, ótimo. Não, mas é porque é um enredo, né? A coisa que a gente vai aqui amarrando e vai discutindo e vai conversando. E, meu Deus, estamos novamente aqui puxando já o encerramento, mas... Muito bom. Marildo, o tempo passou, eu não vi. Eu não vi. Essa 1 hora foi assim, ó. Voou. Conversa boa. É o tempo passado, não é o tempo cronificado. O tempo Foi passado. maravilhoso. E assim, antes da gente fazer esse encerramento total, eu vou puxar mais uma vez um agradecimento à B Criativa, que é a nossa social media, que cuida da nossa rede social. Eles têm mais de 9 anos de empresa, mais de 40 segmentos atendidos. E eles têm uma frase que eu gosto bastante, eu vou repetir, que é o foco deles é ajudar as empresas a expressarem a sua verdade e gerar resultados reais. A gente fala aqui de conexões genuínas, de resultados reais. Então, acho que a B Criativa tem tudo a ver com a gente, então a gente agradece mais uma vez o apoio e o patrocínio deles desse podcast. E fica aí, se você estiver procurando alguém para te ajudar na tua rede social, B Criativa é a nossa parceira. Vamos lá. Marilda, para quem quiser te encontrar, por exemplo, quem te ouviu, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Marilda, quem quiser fazer uma terapia com a Marilda, tem as tuas redes sociais, como é que a pessoa chega na Marilda? Redes sociais, hoje não dá para sobreviver sem rede social, Sim, né? facilita a vida de todo mundo. Eu acho que até vou precisar da B Criativa para, né? Porque como é que é o slogan deles? Conexões reais. Não, conexões genuínas, calma aí. A expressão da sua verdade. E a expressão da sua verdade. Gostei disso, né? Instagram, né? Eu tenho um Instagram que é Marilda Mercedes Psicóloga. E tem um site que tá lá no Instagram também. Não tô muito atuante, porque eu tô precisando de uma assessoria. Mas eu tô lá, né? Pelo Instagram, meu Instagram profissional. Qualquer pessoa pode me encontrar.
É isso aí, gente. Muito obrigada. Foi um papo, assim, muito gostoso, né? Passou rápido, a gente passou até bastante do tempo, mas a gente ficaria mais ainda, né? Falando sobre isso. Muito gostoso quando flui, assim, com mulheres interessantes e preparadas para falar sobre esse assunto que a gente sabe que é complexo, mas é de extrema importância para o momento que a gente vive. É muito bom. Então, eu agradeço por você ter vindo, né? Foi uma honra. Eu amo a Andréia. E agora eu já posso, já sei, já amo mais um pouquinho da família. Então, assim, te admiro. Você é uma mulher maravilhosa. O que a Andréia falou no começo do podcast, eu já entendi o porquê que não é só do sentimento de irmã, mas é porque tu realmente é uma mulher admirável. E foi um prazer imenso te ter aqui com a gente. Ai, que amadas. Eu Obrigada. sabia que vocês iam amar ela. Eu tinha certeza disso. Mas vocês são mulheres maravilhosas, né? Estão aqui, olha, né, colocando em prática esse projeto para que outras mulheres, que isso possa ecoar, né? Para que outras mulheres também, outros seres humanos possam, né, sentir. Vocês são muito especiais, todas vocês três. Eu não conheço as últimas. Vocês, nossa, brinde. olha que Vamos fechar com um brinde, então? Obrigada. Muito bom. É isso aí, gente. Chegamos ao fim do mais um Pode Ecoar. Se você acha que você faz demais pelos outros e não sobra tempo para você, isso não é generosidade. Isso é falta de limite. Vai lá e envia esse podcast para quem você acha que precisa ouvir, para aquela amiga, mãe, enfim, para aquela pessoa que precisa conhecer um pouquinho desse tema, que precisa ser ajudada de alguma forma e que o que a gente falou aqui vai fazer alguma diferença. Dá o seu like, né? Que eu acho que ajuda sempre ao canal e encaminha para quem você achar que precisa. E é isso aí, muito obrigada. E esse é mais um fim do Pode Ecoar.